Imagine por um momento que você desaparecesse amanhã. Quem realmente sentiria sua falta? Esta pergunta mudou para sempre a vida de Rosa Silva, uma mulher de 60 anos que vivia em São Paulo, no ano de 2020. Era uma tarde abafada de março quando as palavras mais cruéis que Rosa jamais havia escutado na vida ecoaram pela sala de jantar como um trovão ensurdecedor. Se você sumisse amanhã, ninguém ia nem perceber, havia dito sua filha Bruna, de 30 anos, durante o que deveria ter sido uma comemoração especial de aniversário. Rosa havia se preparado durante semanas para aquele momento. Tinha cozinhado a lasanha bolonhesa que seu marido Carlos tanto adorava, havia enfeitado a mesa com as orquídeas brancas que Bruna sempre elogiava, e tinha até comprado o uísque importado que seu filho Rafael sempre pedia quando vinha visitá-la de Brasília. Tudo estava perfeito, exceto pelo fato de que ninguém parecia notar. Sentada na ponta daquela mesa familiar, cercada pelas pessoas que mais amava no mundo, Rosa sentiu como se algo se partisse dentro do seu peito. Não foi apenas seu coração. Foi a última gota de esperança que ainda carregava de que um dia seria vista, valorizada, amada pelo que realmente era, não apenas pelo que fazia pelos outros. Carlos desviou o olhar para o celular, fingindo não ter ouvido o comentário ferino da filha. Rafael riu constrangido, como se aquela crueldade fosse algo normal entre eles. As amigas de Bruna olharam com uma mistura de pena e desconforto, enquanto a jovem de cabelos cacheados observava a mãe com o mesmo desprezo que reservaria para um móvel velho e sem serventia. "Vocês acham isso mesmo?" perguntou Rosa com uma voz que saiu mais firme do que havia imaginado. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que pareceu preencher cada canto daquele apartamento na zona sul de São Paulo, onde Rosa havia morado durante os últimos 25 anos de sua vida. "Era só brincadeira, mãe, não leva a sério", murmurou Rafael, visivelmente desconfortável. A Bruna estava só zoando. Mas Rosa já não ouvia mais as desculpas esfarrapadas. Levantou-se da mesa com a dignidade que lhe restava, pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. "Obrigada pelo presente de aniversário", murmurou sem olhar para trás, deixando todos em um silêncio sepulcral. Naquela noite, deitada em sua cama enquanto Carlos roncava ao seu lado como se nada tivesse acontecido, Rosa tomou uma decisão que mudaria tudo. Se realmente acreditavam que sua ausência não faria diferença alguma, era hora de provar o contrário. Durante as 3 semanas seguintes, Rosa observou em silêncio como sua família continuava com suas rotinas, ignorando cada um de seus gestos de cuidado. Preparava o café da manhã e ninguém agradecia. Arrumava a casa e ninguém notava. Perguntava sobre o dia de cada um e recebia apenas respostas monossilábicas. Foi então que se lembrou da carta que havia chegado 2 meses antes. Sua prima Conceição, que morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, havia escrito dizendo que precisava de ajuda com uma pousada que acabará de herdar da tia-avó. "Rosa, você sempre teve jeito para essas coisas de hospitalidade", havia escrito Conceição. "Se algum dia quiser uma mudança de ares, a porta está aberta." Naquele momento, Rosa havia guardado a carta numa gaveta sem dar muita importância. Agora, essas palavras pareciam um convite do próprio destino. Começou a planejar em absoluto silêncio. Durante as madrugadas, enquanto todos dormiam, pesquisava na internet sobre aquela cidade serrana. Um lugar simples, cercado de montanhas verdejantes, onde as pessoas ainda se cumprimentavam na rua e onde talvez ela pudesse ser vista como uma pessoa de verdade, não como o fantasma invisível que habitava aquela casa. O som do despertador a trouxe de volta à realidade naquela manhã de abril. "Mãe, minha camisa social", gritou Rafael do quarto. "Tá no guarda-roupa onde sempre fica", respondeu Rosa, passando uma peça que ele havia amassado e jogado no cesto de roupa suja. "Que horas o pai chega hoje?", perguntou Bruna sem levantar os olhos do celular. Rosa respondeu automaticamente, como sempre fazia. Nenhum por favor, nenhum obrigada, nenhum mínimo reconhecimento. Era realmente um móvel falante para eles. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Rosa ficou na cozinha observando cada cantinho daquela casa que havia ajudado a construir, onde havia criado seus filhos, onde havia sonhado que envelheceria cercada de amor e gratidão. As paredes pareciam devolver o eco de todas as vezes que fora ignorada, de todas as conversas profundas que nunca chegaram, de todos os "que bom que você está aí" que jamais ouviu. Pegou um papel e começou a escrever. Não era uma carta de despedida dramática, mas uma explicação simples e direta. Decidi aceitar o convite da prima Conceição.
Vocês sempre disseram que sabem se cuidar sozinhos. Agora tem a chance de provar. Era hora de descobrir quem eu poderia ser longe desse papel de mãe invisível. Era hora de me encontrar. A manhã seguinte chegou quente e silenciosa São Paulo. Antes que alguém acordasse, Rosa já estava de pé preparando o pouco que levaria consigo. Uma mala com roupas, algumas fotografias de momentos felizes que já pareciam de outra vida, e a carta onde explicava sua decisão com uma calma que a surpreendeu. A viagem para a cidade serrana foi longa, mas não tanto pela distância física quanto pelo peso emocional que carregava no peito. Não sabia o que a esperava, mas sabia que não podia continuar naquela invisibilidade sufocante que havia sido sua vida por tantos anos. Chegar ali foi como pisar num mundo que parecia ter sido esquecido pelo tempo e tocado pela magia. As ruas tinham aquele cheiro de terra molhada e flores do campo que só existe nas cidades pequenas. O som dos passarinhos substituía o barulho ensurdecedor das grandes avenidas, e as pessoas sorriam sem pressa, com olhares sinceros que não conheciam o julgamento cruel. A pousada era uma construção colonial antiga, cheia de história e charme. Conceição a recebeu com um abraço tão caloroso que Rosa sentiu como se aquela peça que faltava em seu coração tivesse encontrado finalmente seu lugar. Rosa, querida, que alegria te ver, lhe disse a prima com lágrimas nos olhos. Esta casa precisava exatamente da sua energia. Nos dias que se seguiram, Rosa aprendeu os segredos daquele lugar encantado. Arrumava os quartos com um carinho que ninguém havia querido valorizar durante anos em São Paulo. Limpava cada cantinho com o mesmo cuidado meticuloso que havia colocado em seu lar anterior, mas agora cada gesto era reconhecido e apreciado. Trabalhar na pousada não era fácil, mas era diferente. Era um esforço que tinha retorno imediato. O sorriso da Conceição, as palavras de agradecimento dos hóspedes, o reconhecimento que no fundo sempre havia buscado. Durante as semanas seguintes, Rosa ouviu as histórias dos visitantes, aprendeu a valorizar cada pequeno gesto de cortesia, e mais importante ainda, redescobriu o que significava cuidar de alguém que realmente apreciava seu trabalho e sua presença. Enquanto isso, em São Paulo, sua ausência começava a ser sentida como um vazio que crescia dia a dia. O café das manhãs, antes preparado com aquele cuidado especial que só uma mãe sabe dar, agora se resumia a xícaras rápidas e sem gosto. A roupa, que sempre havia estado limpa e perfeitamente passada, se acumulava suja nos cestos. As noites haviam se tornado estranhamente silenciosas, e a casa parecia mais fria sem a presença reconfortante da Rosa. Um dia, recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael, e sua voz soava diferente, carregada de uma mistura de arrependimento e saudade que Rosa nunca havia escutado antes. Mãe, a casa tá um caos. A gente não sabe como fazer as coisas sem você. A Bruna finalmente teve que aprender a lavar a própria roupa, lhe disse com uma risada nervosa que não conseguia esconder sua tristeza. A gente não deveria ter sido assim com você. Tamos com saudade. Rosa suspirou profundamente antes de responder. Rafael, aqui eu me sinto valorizada. Espero que vocês aprendam a valorizar quem está ao lado de vocês, não só quando essas pessoas vão embora. As tentativas de contato começaram a chegar com mais frequência. Mensagens de texto, ligações, até flores enviadas pelo correio. Bruna lhe enviou uma carta cheia de pedidos de desculpas escritos com uma caligrafia trêmula que revelava lágrimas derramadas. Carlos tentou ligar várias vezes, mas Rosa não atendeu. Compreendia que estavam aprendendo uma lição importante, mas não estava pronta para aceitar suas desculpas. Seu coração precisava do tempo que nunca havia tido para cuidar de si mesma, e sua dignidade lhe dizia para não voltar a um lugar onde havia sido esquecida e machucada tão profundamente. Os dias na pousada começaram a criar uma rotina completamente diferente da vida que Rosa havia conhecido. Acordava com o canto dos passarinhos, não com o barulho de reclamações e exigências. Sua primeira tarefa era preparar o café da manhã para os hóspedes, mas que diferença fazia quando recebia um muito obrigado sincero, um elogio pelo pão caseiro, ou um sorriso cheio de satisfação. Conceição a observava trabalhar com admiração genuína. Rosa, você tem um dom para fazer as pessoas se sentirem em casa, lhe dizia nas manhãs enquanto organizavam as mesas do café. Nunca vi ninguém com tanto carinho pelos detalhes. Aquelas palavras tocaram uma ferida que Rosa nem sabia que ainda sangrava, o carinho pelos detalhes. Quantas vezes havia preparado o prato favorito de cada membro da família?
Quantas vezes havia lembrado de cada preferência, cada alergia, cada pequena mania de seus entes queridos? E quantas vezes havia sido reconhecida por isso? Nenhuma. Na pousada, cada gesto seu era notado. Quando deixava uma flor fresca nos quartos, quando preparava um chá especial para quem estava resfriado, quando lembrava do nome do cachorro de um hóspede que vinha pela segunda vez, sentia seu valor como pessoa sendo reconhecido e celebrado. Durante as tardes mais tranquilas, Conceição e ela conversavam sobre a vida com uma profundidade que Rosa não havia experimentado em anos. Sua prima lhe contou sobre seu divórcio difícil, sobre como havia construído aquele negócio do zero, sobre os momentos em que quase havia desistido. Sabe o que me salvou? Lhe perguntou um dia Conceição enquanto contemplavam o pôr do sol da varanda. Foi o dia em que parei de esperar reconhecimento dos outros e comecei a me reconhecer. Suas palavras ecoaram em Rosa durante dias. Reconhecer a si mesma. Quando havia sido a última vez que se havia elogiado? Quando havia comemorado alguma conquista própria? Quando havia se sentido orgulhosa de quem era, independentemente do que fazia pelos outros? As ligações da família continuaram chegando. Carlos finalmente conseguiu falar com ela, e em sua voz Rosa detectou um cansaço diferente, uma vulnerabilidade que não havia notado antes. Rosa, a casa não é a mesma sem você. Eu não sabia o quanto você fazia por nós, lhe disse com uma honestidade que a surpreendeu. Me perdoa. Desculpa, Carlos, respondeu Rosa com uma serenidade que a surpreendeu. Você conviveu comigo durante décadas. Como é que só agora percebe o que eu fazia? Seguiu-se um silêncio pesado do outro lado da linha. Era uma pergunta que não tinha resposta fácil, e ambos sabiam disso. Volta para casa, a gente pode conversar, pode consertar as coisas, insistiu ele com desespero que Rosa nunca havia escutado em sua voz. Carlos, eu tenho uma casa aqui agora, e pessoas que me valorizam todos os dias, não só quando sentem minha falta, respondeu antes de desligar. Os meses passaram e Rosa se transformou numa pessoa que mal reconhecia no espelho. Não fisicamente, embora seu cabelo agora brilhasse mais graças ao ar puro da serra, mas no brilho dos olhos, na forma como mantinha os ombros eretos, na confiança que finalmente brotava de dentro para fora. A pousada prosperava sob seus cuidados, e Rosa descobriu talentos que ninguém sabia que possuía. Aprendeu a fazer bolos artesanais que se tornaram famosos na região. Criou arranjos florais que encantavam os hóspedes, e desenvolveu uma pequena horta de ervas aromáticas que davam um sabor especial aos pratos que preparava. Rosa, você é um tesouro, lhe disse numa tarde uma senhora idosa que vinha passar temporadas com o marido. Minha filha deveria aprender com você como tratar as pessoas com carinho. Era curioso como outras pessoas conseguiam ver nela qualidades que sua própria família havia ignorado durante décadas. Na pousada, Rosa não era apenas a mulher que limpava e cozinhava. Era a pessoa que transformava a estadia dos outros em algo especial, que criava memórias afetivas, que fazia diferença real na vida das pessoas. Numa tarde especialmente movimentada, Conceição se aproximou com uma proposta que mudaria ainda mais sua vida. Rosa, que tal se a gente virar sócias? Lhe perguntou com um sorriso que irradiava confiança. Você tem ideias maravilhosas para expandir a pousada, e eu preciso de alguém em quem confio completamente. Rosa ficou sem palavras. Sócias. Depois de uma vida inteira sendo tratada como empregada doméstica não remunerada em sua própria casa, alguém queria fazê-la sócia de um negócio próspero. Você tem certeza, Conceição? Perguntou com uma voz trêmula de emoção. Absoluta. Você trouxe uma energia nova para este lugar. Os hóspedes sempre perguntam por você e elogiam seu trabalho. Você merece ser dona do que ajuda a construir. Naquela noite, Rosa ligou para o advogado da cidade para entender os trâmites legais. Pela primeira vez na vida, seria proprietária de algo. Seu nome estaria numa placa, seria reconhecida oficialmente pelo seu trabalho e seu valor como pessoa. As ligações da família se intensificaram quando souberam, através de conhecidos, que Rosa estava fazendo sucesso na cidade serrana. Bruna a ligou chorando. Mãe, todo mundo aqui sabe que você virou empresária e a gente não ficou sabendo por você. O pessoal quer te parabenizar, mas você não conta nada pra gente, lhe disse entre soluços. Bruna, respondeu Rosa com uma calma que a surpreendia, vocês tiveram a vida toda para me parabenizar.
Quando terminei o curso de confeitaria que fiz escondida, quando aprendi a fazer aquelas sobremesas que vocês adoravam, quando consegui economizar dinheiro suficiente para os passeios de vocês, onde estavam os parabéns? O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. Mãe, a gente sente muito. A gente quer te conhecer, quer saber quem você é agora, tentou Bruna com a voz embargada. Eu sei o que vocês querem. Mas conhecer implica querer de verdade, e mudar de verdade, e respeitar, e valorizar antes de perder. Eu não tô mais disposta a esperar por isso. A sociedade com Conceição foi oficializada numa cerimônia simples, mas que para Rosa teve o significado de uma formatura, um casamento e uma conquista profissional, tudo junto. Ver seu nome na escritura, na placa da pousada, nos documentos oficiais, a fez chorar de emoção. Pousada Vale da Paz, propriedade de Conceição Lima e Rosa Silva. Rosa Silva, empresária. Essas palavras soavam estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. No dia da inauguração do pequeno restaurante que anexaram à pousada, a cidade inteira se mobilizou. Vieram pessoas de todos os cantos, curiosas para conhecer a mulher da capital que havia conquistado o coração da comunidade. O prefeito compareceu, o jornal local fez uma matéria sobre sua história de sucesso, e até a rádio regional a entrevistou. Dona Rosa, o que a trouxe para nossa comunidade? Perguntou a jornalista com genuíno interesse. A busca por um lugar onde eu pudesse ser vista pelo que realmente sou, respondeu Rosa sem pensar duas vezes, com uma honestidade que surpreendeu até ela mesma. Depois da inauguração, sentada em seu quarto, Rosa olhava as fotos do evento no celular. Em todas elas, sorria com uma alegria que irradiava de dentro para fora. Não era aquele sorriso forçado que havia usado em casa para manter a paz, mas um sorriso que nascia de uma satisfação profunda com a vida que estava construindo. O telefone tocou. Era Rafael. Mãe, vi as fotos nas redes sociais. Você tá radiante. Que orgulho que eu sinto. A gente queria tanto ter estado lá com você, lhe disse com uma voz carregada de arrependimento sincero. Rafael, respondeu Rosa com serenidade, onde vocês estavam quando eu precisava desse orgulho? Quando eu fazia malabarismos para dar conta de tudo em casa e vocês nem notavam. A gente foi egoísta, mãe. A gente achava que você estava bem, que aquilo era natural para você. Natural. Ser ignorada era natural. Ser tratada como um móvel era natural. Ouvir da minha própria filha que ninguém sentiria minha falta era natural, repetiu Rosa, sentindo uma antiga raiva subir pelo peito. Rafael suspirou pesadamente. A gente quer conversar pessoalmente. A gente pode ir aí te visitar? Por um momento, Rosa sentiu saudade deles, quis acreditar que poderiam mudar. Mas outra parte dela, a que havia aprendido a se valorizar, sabia que algumas feridas não se curam com visitas e conversas superficiais. Rafael, vocês são sempre bem-vindos como hóspedes da pousada. Mas não venham esperando que eu volte para casa ou que aceite desculpas fáceis. Essa fase da minha vida acabou. Tenho compromissos aqui, pessoas que dependem de mim e me respeitam. Uma vida que construí com minhas próprias mãos e que ninguém vai destruir. Desligou e ficou observando as montanhas pela janela. A mulher invisível havia se tornado empresária, respeitada e admirada. E mais importante, havia aprendido a não aceitar menos do que merecia. 2 anos completos haviam passado desde aquela tarde cruel em São Paulo. Rosa, agora com 62 anos, havia se tornado uma referência de superação pessoal em toda a região. Sua história havia inspirado dezenas de mulheres que, como ela, haviam decidido se valorizar e buscar uma vida digna. Uma manhã de outono especialmente linda, Rosa estava regando as flores do jardim quando um carro familiar estacionou na entrada da pousada. Seu coração não se acelerou como antes, simplesmente registrou a informação com curiosidade profissional. Era toda a sua família de São Paulo, Carlos, Rafael, Bruna, e até as amigas da Bruna que haviam sido testemunhas daquela tarde terrível. Se aproximaram com uma solenidade diferente, carregando flores, cartas e expressões de arrependimento que pareciam genuínas. Rosa, começou Carlos com uma voz que Rosa mal reconheceu. Viemos pedir desculpas oficialmente. Sabemos que erramos muito e queremos compensar por tudo. Bruna se adiantou, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mãe, a gente fez terapia familiar. A gente entende nossos erros,
trabalhou nossos problemas e tá realmente diferente. A gente quer reconstruir nossa relação do zero, do jeito certo. Por favor, nos dá uma chance. Rosa parou de regar as plantas e os encarou calmamente. Depois de 2 anos, eles pareciam menores, mais frágeis, como se tivessem envelhecido rapidamente na sua ausência. Escutem bem o que vou falar, começou com voz firme e serena. Eu não duvido que vocês mudaram. Espero sinceramente que tenham se tornado pessoas melhores. Mas essa mudança chegou tarde demais para mim. Mãe, tentou interromper Bruna. Deixa eu terminar, continuou Rosa. Vocês passaram décadas me tratando como empregada doméstica não remunerada, me humilhando, me ignorando. E quando finalmente perceberam meu valor, foi apenas porque sentiram falta do que eu fazia por vocês, não de quem eu era como pessoa. Caminhou até a placa da pousada onde seu nome brilhava em letras douradas. Hoje eu tenho uma vida onde sou respeitada todos os dias, onde meu trabalho é reconhecido, onde ajudo outras mulheres a não passarem pelo que eu passei. Por que eu iria querer trocar isso por uma família que só aprendeu a me valorizar quando me perdeu? Carlos deu um passo à frente. Porque família é família, Rosa. A gente pode reconstruir tudo. Rosa o interrompeu com firmeza. Família não é desculpa para falta de respeito. Vocês tiveram décadas para me tratar bem enquanto eu estava disponível. Agora que construí uma vida digna, não vou abandoná-la por promessas tardias. Olhou para cada um deles uma última vez. Desejo felicidade para vocês, de coração. Mas minha felicidade está aqui, longe de vocês. Se virou e caminhou em direção à pousada, onde Conceição a esperava com um sorriso orgulhoso. Atrás dela, ouviu passos que se afastavam devagar e um carro partindo. Naquela tarde, recebendo novos hóspedes com a cordialidade que a havia tornado famosa na região, Rosa se deu conta de que havia aprendido a lição mais importante da vida. Nosso valor não depende do reconhecimento dos outros, mas do respeito que temos por nós mesmos. E quando finalmente nos valorizamos, jamais aceitamos menos do que merecemos. Nem mesmo da família.